As 7 formas de liberdade financeira. Meu nome é Ojiba e eu quero te contar nesse vídeo quais são as 7 formas de atingir a independência financeira, liberdade financeira. Nesse vídeo eu vou traçar para você quais são os parâmetros de acordo com o seu perfil e objetivo para que você atinja uma independência financeira e uma aposentadoria antecipada, que é o mote do movimento FIRE, o Financial Independence Retire Early, que basicamente é um movimento, como eu disse, muito popular nos Estados Unidos e Europa e que eu quero trazer aqui para você. Existe um FIRE para todos. Nós somos diversos. O que é objetivo para mim, às vezes não é o seu objetivo. É por isso que existem 7 tipos de FIRE para que você se encaixe em cada um deles. Eventualmente pode até passar, mudar, migrar de um para outro. Você vai entender tudo nesse vídeo. Então já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, comenta e compartilhe com quem você ama. Então, hoje eu quero te contar que existe o primeiro tipo de liberdade financeira, é o Liam FIRE. Basicamente é o seguinte, é magro, né? É a tradução de Liam. Então, nesse tipo de liberdade financeira, você vive com o mínimo, ou seja, você paga as suas despesas. Então, tá mais ligado com independência financeira e não com liberdade financeira. Porque, veja, se você recebe 5 mil reais, você investe 2 e gasta 3, o seu número para independência financeira é 3, não 5. Então, você pode dizer, a partir do momento que o seu patrimônio gera uma renda que paga os teus custos financeiros, você está independente financeiramente. Esse é o FIRE Lean, FIRE magro, né? Quem escolhe esse FIRE, ele busca a independência financeira, pagar as suas despesas com a renda do seu patrimônio. É um FIRE destinado a pessoas mais simples, frugais, minimalistas, que não querem muito, que não precisam de muito para viver. Basicamente, você vai usar o tempo como ele importa. Então, você vai ter liberdade para poder escolher o que você vai fazer com o seu tempo, tá bom? Então, inclusive, trabalhar e fazer uma renda para fazer esse diferencial entre a independência e a liberdade financeira. Essa pessoa que busca o Liam FIRE, busca, então, liberdade de tempo. O segundo tipo de liberdade financeira que eu quero te contar do movimento FIRE é o barista. O que é o FIRE barista? É aquele FIRE garçom. Veja, se hoje você está numa atividade que você não gosta muito, mas você recebe um bom valor, então esse pode ser o FIRE para você. É um FIRE que ele busca atingir a metade da independência financeira dele. Ou seja, se ele ganha 5, gasta 3, a independência financeira dele é com R$ 1.500. Então, a partir do momento que o patrimônio dele gere R$ 1.500 por mês, ele pode atingir o FIRE barista. Ou seja, ele vai largar o serviço atual dele e vai, por exemplo, fazer uma atividade que ele gosta, mas que remunere um pouco menos. Por exemplo, ser garçom. Se ele atuar nessa atividade, ele, se ganhar mais R$ 1.500, já pagou as despesas dele. Então, esse é um FIRE para aquela pessoa que busca trabalhar meio período. Hoje trabalha integral e busca trabalhar meio período. Ele vai ter meia liberdade financeira, de maneira que o patrimônio dele agora vai gerar renda que vai cobrir essa metade de gastos dele. Por exemplo, quem quer ser autônomo, né? Quem quer trabalhar, por exemplo, como entregador, como Uber, como eletricista, como encanador. Essa pessoa trabalha ali meio período por dia e complementa a sua independência financeira. Então, esse é um tipo de FIRE interessante que pode ser adotado por algumas das pessoas aqui, tá bom? Então, vamos para o terceiro tipo de liberdade financeira, que é o FIRE Coast. Remete à costa. Imagina um navio que você tem um tesouro nesse navio, você vai para uma ilha na costa, enterra esse tesouro lá na costa e sai com seu navio para navegar pelo mundo. Esse é o FIRE Coast. Por quê? Ele basicamente vai determinar na sua vida um período de aporte. Ele vai aportar durante 10 anos, é um exemplo, ou 5 anos.
E aí ele vai aportar 50% da renda dele, vai ralar, se desdobrar, chegou no montante de capital. Esse montante, a partir de 5 ou 10 anos, ele vai parar de aportar. Ele vai deixar aquele patrimônio agora render sozinho, de maneira que ele vai começar a gastar totalmente aquele dinheiro que ele recebe de salário. Ele não vai investir mais nada. E aí, o que vai acontecer? Esse patrimônio vai render e ele vai se aposentar com 20, 30 anos depois desse primeiro prazo que ele começou com 10, por exemplo, e viveu mais 10 sem investir, ficou 20 anos, esses primeiros 10 anos aqui rendendo. E lá na frente ele se aposenta com esse valor. Então ele deixa o patrimônio render, rala muito no início da vida, vai viver a vida com o patrimônio, com o salário dele que ele recebe, para depois, lá no final, começar a viver dos rendimentos desse patrimônio que ficou rendendo todo esse tempo, beleza? Então, esse é o Fire Coast. Ele junta muito cedo e deixa o tempo fazer o seu trabalho. Continua trabalhando, né? Mas com tranquilidade de que o futuro dele está garantido, tá bom? Vamos então para o Fire Slow. O Fire Slow, basicamente, ele é aquele Fire devagar, sem pressa. Esse Fire, ele quer aportar um pouco menos, então o aporte dele vai ser em torno de 10, 15, 20% do salário, olha lá, tá? Só que ele vai fazer isso constantemente por mais tempo, tá? De maneira que ele aproveite o caminho. Então ele vai gastar um pouco mais, né? Nas suas despesas ali, vai investir um pouco menos, mas ele vai se aposentar com um pouco mais de tempo. É para aquela pessoa que quer se aposentar com uns mais de 50 anos, por exemplo, né? Porque aí ele vai deixar o patrimônio rendendo aquele pouquinho, 10%, 20% do salário. Ele investe bem, mas ele busca viver bem também, aproveitando o caminho dele, tá bom? Essa pessoa, ela vai valorizar o processo, sem extremos, sem sacrifício e sem exagero. Ela busca liberdade, mas com equilíbrio, sem pressa e sem nenhum tipo de culpa. Então, é um tipo de Fire, né? As pessoas, cada um tem os seus estilos. E é interessante ver como existe um tipo de Fire para cada um, né? Então, agora vamos estudar o próximo Fire, que é o quarto tipo de Fire, que nós estamos falando aqui. Só recapitulando, nós falamos do Liam, Barista, Coast, Slow, tá certo? É o quarto. Agora vamos para o quinto, que é o Fire híbrido. O que é o Fire híbrido? Basicamente, é aquele Fire que ele busca reunir o melhor de dinheiro com propósito. Por quê? Esse Fire, ele vai atingir a independência financeira, só que ele vai escolher trabalhar, continuar trabalhando por propósito, ou seja, ele quer trabalhar, ele gosta daquilo que ele faz. Então, o Fire híbrido, ele é, por exemplo, se você atingiu o Liam, né? Você atingiu a independência financeira, você é independente financeiramente, mas você quer continuar trabalhando, então agora você virou um híbrido. Você agora trabalha, mas é independente financeiro. As suas rendas do teu patrimônio, ele pode pagar as suas despesas, mas você gosta daquilo que você faz e continua trabalhando. Então ele tenta unir o melhor dos dois mundos, né? Tranquilidade financeira e propósito, tá bom? Ele busca então essa independência financeira, tendo renda, né? Mas continua produzindo. Então ele recebe todo mês a renda do patrimônio, mas continua produzindo, trabalhando. Ele trabalha então porque ele gosta e não porque ele precisa. Ele trabalha porque é a vocação dele, não para pagar boleto, né? E então esse Fire busca fazer com que o dinheiro sirva o seu propósito e não o contrário, tá bom? Então perceba como o híbrido ele é diferente, por exemplo, do barista, né? O barista ele tem meia independência. O híbrido ele atinge independência, mas continua trabalhando por vocação, por propósito, tá bom? Vamos então para o sexto tipo de Fire, que é o Fire Fat. Esse Fire ele busca o conforto total. Ele então quer a independência financeira, mas busca também liberdade financeira. Então ele não quer pagar só as contas dele, ele quer um excedente para de fato viver agora gastando aquele patrimônio, né, de maneira que sempre fica lá o montante inicial, né, mas ele busca viver com conforto. Ele
atingiu a independência financeira e a liberdade financeira, paga as contas e usa um dinheirinho todo mês para viajar, para poder sair, comer alguma coisa fora, né? Ele tem uma vida bem melhor, é confortável, né? Diferente do Liam. O Liam, ele busca pagar as despesas. O FAT, ele quer conforto, ele quer um valor mais alto. Então, às vezes, isso demanda um pouco mais de tempo também, de investimento, tá bom? Então, basicamente, ele poupa para viver com qualidade de vida, tá bom? Esse é o contexto do Fat FIRE. E aí, eu quero te falar aqui um tipo de FIRE para terminar esse vídeo, a la Ojiba Godoy, que esse aqui é o FIRE que eu acho interessante, né? Eu gosto muito de conversar sobre esse tipo de FIRE, que é o Died to Zero, ou seja, morra sem nada. É daquele livro, né? Muito interessante, tá por aqui em algum lugar, mas esse livro, ele vai falar, e eu entendo que ele vai colocar aqui pro FIRE, é muito legal, ele vai dar a noção de que você atinja a sua independência financeira, atinja a sua liberdade financeira, tá certo? Então é como se fosse um Fat FIRE, só que ele vai aumentar o gasto que ele tira do patrimônio. Então, veja bem, lá nos Estados Unidos, eles recomendam uma taxa segura de retirada para que você retire do patrimônio e o montante final, o montante que está lá, permaneça e cresça de 4% ao ano. No Brasil, a gente sabe que essa taxa ela é de 7% ao ano, normalmente, né? É o equivalente em relação ao modelo norte-americano aqui no Brasil. Fundos imobiliários você consegue isso tranquilamente, né? Fundo de tijolo, que é reajustado pela inflação na valorização dos imóveis e rende para você um bom dividendo de maneira que você tire 7% e mantenha esse montante. O Die to Zero, ele busca não zerar o patrimônio por completo, mas ele busca consumir o patrimônio. É essa que é a ideia. Então ele vai ter uma taxa de retirada maior. Ele vai chegar a 10% a 12% do patrimônio. Isso em renda passiva, gente. Eu não estou falando que vai consumir 10% do patrimônio todos os anos. Não é isso. Quer dizer que ele vai gerar renda desse patrimônio na medida em 10 a 12% e vai consumir a totalidade desses dividendos que ele recebe. Isso dá para fazer tranquilamente com fundos imobiliários. Por exemplo, se você fizer uma carteira meio a meio, com meio papel e meio tijolo, você consegue atingir isso. Então, esse FIRE, ele consome a totalidade dos rendimentos que o patrimônio dele gera. Então, percebe como que esse FIRE, ele faz com que o patrimônio dele, basicamente, ele vai diminuir 5% ano a ano, que é a regra da inflação, né? Imagina que se o governo ele inflaciona a moeda 5% ao ano, de maneira então que se eu não reinvisto esse capital, esses dividendos nos meus investimentos, eu vou estar perdendo um pouco menos, mas em torno de 5% ao ano. A ideia então desse modelo é que ele possa ir fazendo retiradas do patrimônio em dividendos, de maneira que ele vá diminuindo, dilapidando o patrimônio, mas vivendo, aproveitando aquilo que de fato ele economizou ao longo da vida. Então ele busca esse tipo de FIRE com que o dinheiro não seja o objetivo, e sim o combustível dessa nova vida para ele, dessa nova etapa. Ele acumula então para viver intensamente no futuro, sem deixar milhões para os herdeiros ou para os governos. Você pode e deve sim fazer um plano de transição patrimonial, né, para os seus herdeiros. Agora, esse tipo de FIRE, ele busca aproveitar, fazer os filhos aproveitarem, né, a esposa aproveitar aquele patrimônio e não só transmitir esse patrimônio para o futuro para outra pessoa que não ralou por isso, usufruir desse patrimônio. A ideia desse FIRE é essa, eu acho muito legal isso. Então, ele busca plenitude, né, fazendo com que o dinheiro agora gere memórias para ele. Então, esses foram os 7 tipos de FIREs, ou seja, 7 tipos de
liberdades financeiras que você pode atingir e que eu recomendo você já se inscrever nesse canal, porque eu vou falar muito mais sobre isso e eu espero cada vez mais que a gente venha junto buscando a nossa independência financeira e a liberdade. E comenta aqui no comentário qual é o seu FIRE.